Bom dia, gente. Acordei reflexiva hoje e tem tantas coisas que eu gostaria de contar, de tantos processos que Deus tem feito. Mas o primeiro é, vou arrumar meu cabelo para aparecer aqui devidamente. Um gatinho encostado em mim. Tô aqui com o computador que eu quero começar a trabalhar. Isso aqui é cabide da minha mãe, tô na casa dela para trabalhar hoje. Mas assim, muitas coisas eu vou contar alguns dos processos que Deus tem trabalhado na minha vida do ano passado para esse ano e assim, tudo mudou completamente. Minha perspectiva em relação a muitas coisas assim que eu achava que era impossível acontecer. E aconteceram e estão acontecendo, então a gente precisa ter essa conversa. Vou arrumar meu cabelo primeiro, peraí. Cabelo devidamente arrumado, prendi, porque eu tô vivendo uma situação de amor e ódio com meu cabelo, entendeu? E aí eu não tenho conseguido deixar ele muito solto, não sei se eu preciso fazer mais hidratações, talvez seja isso. Mas sei lá, eu não tô me identificando mais com esse cabelo. Mulher tem dessas, né? Vai mudando as fases, vai querendo mudar o cabelo junto, meio que tudo vira uma coisa só. Então ainda não sei o que será do meu cabelo, mas por enquanto vivo de coque. Vamos lá, gente, vou encontrar um lugarzinho para eu sentar pra gente conversar. Acho que aqui é um bom lugar. Talvez não seja um ângulo muito favorável, mas eu decidi que eu não vou mais me importar com isso. Ângulos, cenários, enfim. Acredito que principalmente aqui no YouTube é um lugar de mais ainda transparência, talvez, né? Depende do nicho que você tá. Mas as pessoas que eu gosto de acompanhar, elas levam o YouTube, principalmente os que fazem vlog, né? De uma forma leve, vai mostrando o que tem pra mostrar, né? Então vamos lá. Um dos processos, né? Um dos últimos vídeos que eu fiz, logo depois que eu fui pra Moçambique, foi falando da. Chegou, tava demorando. Foi falando que. Amor, deixa a mãe fazer. Foi falando que eu e o Rafa, a gente tava se mudando, né? A gente comprou um apartamento. Ele não vai deixar eu gravar a gente? Mike, deita aqui. Então, agora não quer focar em mim. Foi falando que a gente comprou um apartamento, um dos últimos vídeos, nós compramos um apartamento e nós estávamos nos mudando. E, e na verdade a gente recebeu uma proposta dos meus pais para morar um tempo com eles. E nós moramos aqui com eles por acho que 4 meses, né? Porque o nosso apartamento entrega ainda esse ano. A previsão era final desse ano, mas já mudou para meio do ano, então muito provavelmente em julho, agosto estaremos no nosso apartamento. E e aí moramos acho que 4 meses aqui com os meus pais e depois recebi o convite dos meus sogros para morarmos um tempo com eles também. Então nós estamos lá com eles, mas eu sempre tô por aqui nos meus pais, né? Porque recebemos o convite para morar com os meus sogros, mas eu também venho às vezes aqui, né, nos meus pais e tal, passo um dia com eles, então estamos nessa, estamos sem casa por enquanto. Gente, se eu não faço carinho nesse gato, ele me morde e não tá querendo focar em mim porque é por causa dessas orelhas. Gente, não dá. Mike, você tá atrapalhando o meu vídeo. Você tá atrapalhando meu vídeo com a sua beleza. Enfim, então estamos vivendo esse processo. E essa é uma das coisas que eu achava impossível, gente. Tipo, eu vou até chorar. É, primeiro, eu tô casada e eu pego os meus cadernos de orações e começo a folhear. E era uma coisa que eu achava que era impossível de acontecer. Eu encontrar uma pessoa é, que fosse verdadeiramente do Senhor, sabe? Não que essa pessoa fosse difícil, existem muitas pessoas do Senhor mesmo, sabe? Graças a Deus por isso. Mas o homem que se encaixasse dentro dos propósitos que Deus tem para minha vida, para o meu coração. E agora a gente tem formado uma família, né, que tem esse propósito alinhado de agradar e buscar o Senhor em todas as coisas. E parece que quando você encontra essa pessoa, tudo vai se encaixando, sabe? Então eu tô vivendo uma das coisas que eu achava que era impossível viver, ou que estava demorando demais para acontecer, que é estar casada
E em um ano nós compramos o nosso apartamento, o nosso cantinho. É outra coisa que eu achava que ia demorar muito para acontecer, sabe? E tipo assim, gente, a gente se não são coisas que são romantizadas, tá? São coisas reais. Então, ai, não é, ai, comprei o apartamento dos sonhos. Não, a gente decidiu começar, sabe? A gente se enfiou num financiamento, né? Tudo na vida a gente tem que batalhar para conquistar e não ter preguiça, né? De trabalhar e de se esforçar para ter as coisas, para realizar os sonhos e principalmente quando Deus tá nas coisas acontecem, sabe? Que eu achava que não ia aprovar o nosso financiamento e aprovou, então, tipo, eu não sei explicar as coisas. E eu lembro que em 2024, logo que a gente casou, eu tava muito mal, sabe? Eu não tava me encontrando no mercado de trabalho, eu tava sem trabalhar. E aí, no começo do ano de 2025, o Rafa virou pra mim e falou: Amor, eu preciso da sua ajuda. Porque, gente, eu fazia alguns bicos como modelo, né? Mas eu não estava efetivamente trabalhando assim, né? E ele falou: Olha, você vai precisar trabalhar. E foi quando eu. E ele falou pra mim: Os seus sentimentos são importantes, são reais, mas você não pode deixar os seus sentimentos te pararem. Isso era algo que eu já estava aprendendo em terapia, que o Senhor já estava falando no meu coração. Mas essa fala vinda do meu marido serviu assim pra rasgar meu coração, sabe? E aí foi quando eu me coloquei diante do Senhor e falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe? Me mostra. E Deus falou comigo no começo do ano de 2025. Filha, eu te dei os dons e talentos que você tem. E eu achava que trabalhar com moda era algo fútil, eu lidava com isso como um hobby, né? Eu sou modelo desde 2018, eu amo o universo da moda. Eu estou imersa nisso, né? Desde sempre. Fiz curso de consultoria de imagem, comecei a faculdade de design de moda, mas o tempo inteiro eu não encarava isso como uma profissão real. E quando Deus falou isso pra mim, fui eu que te dei os dons e talentos que você tem. Fui eu que te dei as aptidões que você tem. Sou eu quem te capacito para fazer essas coisas e para ter o olhar para isso. E é nisso que eu quero que você esteja. Foi como se saísse a venda dos meus olhos mesmo. E foi quando eu entendi que era para eu estar nisso. E aí, quando eu entendi e comecei a encarar isso como uma profissão, as portas se escancararam, abriram, sabe? E bem no processo que a gente estava de, né, pagar, a gente está, né, bem no processo que estamos de pagar a entrada, juros de obra, são muitos boletos, gente, documentação, né? Então, e aí eu enxergo a graça de Deus de estar permitindo que a gente esteja, né, com esse apoio dos nossos pais. Tipo, não dá pra não enxergar Deus nisso tudo, sabe? Deus é tão gracioso. Eu tenho pais que são maravilhosos. Ele me deu sogros que são maravilhosos também. Então, eu tenho vivido dias muito felizes. Gente, tô sendo 100% vulnerável aqui com vocês. Mas é porque eu acho que eu realmente deveria contar essa história, sabe? E eu tenho o objetivo de me tornar agora influenciadora mesmo, né? E tomar posse disso que Deus falou pra mim. Eu tenho trabalhado com marketing de moda, né? É, então, é isso. Eu quero unir essas duas coisas. E estar aqui no YouTube é um dos sonhos também que eu tenho, de ter um canal. Eu sempre começo, paro, tem vários vídeos arquivados. Então, eu decidi que eu definitivamente vou começar. E vou fazer sem cenário perfeito, sem condições perfeitas, apenas fazer. E aí, uma outra coisa que aconteceu também, que não tem como não ver Deus, é que hoje, gente, aqui na minha cidade, eu sou de Bauru, do interior de São Paulo, eu sou influenciadora, uma das influenciadoras da Luísa Barcelos, aqui da minha cidade, da loja Luísa Barcelos da minha cidade. Para quem não conhece, Luísa Barcelos é uma marca brasileira de sapatos, bolsas, acessórios, né? Tem cintos também. É muito renomada,
tá? Aqui no nosso país. Uma marca que cresceu assim com qualidade, com, com sua identidade muito forte e uma marca que eu sempre admirei. E hoje, para vocês terem noção, eu cresci assistindo Esquadrão da Moda. E a Isabela Fiorentino era uma das apresentadoras do Esquadrão da Moda. E hoje ela é uma das que fizeram também. Eu não sei se atualmente ela é embaixadora da marca, eu acredito que sim. Mas ela fez o shooting, né, da última coleção. Então, tipo assim, eu estou, mesmo que tipo assim, nada é pequeno nas mãos de Deus, tudo é grandioso e tudo tem propósito. Mesmo sendo aqui do interior de São Paulo, uma das influenciadoras, é, eu vejo que, tipo assim, eu tô na mesma marca que Isabela Fiorentino está representando, sabe? E Deus me deu isso de presente, porque eu não tenho muitos seguidores como as influenciadoras têm hoje, sabe? Eu tenho meus 2.000 e 2.500, 2.700, não sei quantos são exatamente no Instagram. Mas eu tô aí na faixa dos 2.000 seguidores. As influenciadoras têm 50.000 pra mais, né? 10 no mínimo, assim. Então, é isso. E aí, essas foram as coisas, assim, algumas das coisas que aconteceram que realmente eu tenho visto Deus, né? Então, estar casada, estar vivendo um sonho, ter comprado o nosso apartamento, nosso cantinho. Gente, meu Deus, é muita loucura. Estar finalmente trabalhando com a moda sem peso, sabe? De forma leve. Tá podendo viver tudo isso que eu tô vivendo. Como esse presente de ser uma das influenciadoras, né? É por tempo limitado. São 6 meses, né? E aí eles ou renovam novamente com você ou procuram por outra influenciadora que tenha na cidade. Mas assim, é um, é um presente mesmo de Deus. Então, essas 3 coisas acontecendo, muitas outras também que estão nos planos. É, é isso, e eu quero ser uma pessoa que realmente agregue na vida de alguém, sabe? Eu não quero ser uma influenciadora que mostra uma vida maquiada ou que mostra só o lado bom das coisas, porque a vida não é isso, gente. A vida tem seus processos. Tem um vídeo que eu falo sobre os processos também. Mas a vida tem seus processos, a vida real tem suas dores e suas lutas. Mas uma coisa que eu gostaria muito de agregar e falar e quero trazer para minha comunicação é, mesmo a vida sendo dura e real, Deus é gracioso e Ele está presente em cada detalhe. Basta que a gente o busque e peça para Ele nos ajudar a enxergar, sabe? E em todas as coisas que eu tenho vivido, eu tenho enxergado Deus comigo e seria injusto se eu não reconhecesse isso. Então, eu queria só dar uma atualizada para vocês do que tem acontecido. Muito provavelmente os estilos de vídeo que aparecerão aqui serão conversas, outros de vlog, né? Mostrando um pouco do meu dia a dia, como eu trabalho, como tá sendo, né? Para vocês participarem disso comigo também, desse processo que tem sido trabalhar com a moda. E, e Deus é maravilhoso. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.